Então, gente, nós vamos falar de Michel Foucault. Acho que para mim é um dos meus preferidos filósofos, né? Ele explica muita coisa e acho bem importante vocês aprenderem sobre. Michel Foucault, então, nasceu em 1926 e ele morreu em 1984. Ele, para a gente entender um pouco das ideias do Michel Foucault, acho bem interessante contextualizar para vocês a vida dele, né? Então, ele nasceu numa família muito tradicional, extremamente tradicional. Seu pai dele médico, professor de anatomia, e ele frustra as expectativas do pai e da família quando ele começa a se interessar por história e filosofia, tá? Ele se forma em psicologia patológica e ele trabalhou durante muito tempo como psicólogo em hospitais psiquiátricos e em prisões. Aí até para vocês entenderem, tá? Por que ele vai falar disso? Foucault foi o principal representante do estruturalismo. O que é estruturalismo? É uma corrente de pensamento que apreende que a realidade social é nada mais é do que um conjunto formal de relações. Ou seja, ele busca explorar as interrelações, as estruturas através das quais o significado é produzido dentro de uma cultura. Tem um pássaro muito chato aqui. Toda a obra do Michel Foucault, a Arqueologia do Saber Ocidental, ele vai colocar e evidenciar essas estruturas que determinam as articulações entre o saber e o poder. Ou seja, o que é proibido, o que é permitido, quem é que diz o que é e o que não é. Eu acho muito interessante que ele fala que saber é um tipo de poder, tá? Então, o pensamento de Foucault vai explorar os modos de poder na sociedade, tá? E como que esse poder se relaciona com as pessoas. E aí, então, vai ser dividido em três fases fundamentais. O estudo sobre a loucura, e aí a obra dele é Loucura e Civilização. O estudo sobre a rede conceitual de uma determinada época, as palavras e as coisas, outra obra dele. E a outra é o estudo sobre o poder, as prisões e a sexualidade. Então, a outra obra dele é História da Sexualidade. Quem quiser ler, recomendo, muito boa. Principalmente Foucault explorou os modelos de poder nas várias sociedades e a forma como esse poder se relaciona com as pessoas. Eu vou repetir um pouco, acho até que eu tô indo muito rápido. Ele estudou os modelos de poder nas várias sociedades e como esses poderes se relacionam com as pessoas. Para Foucault, o poder não existe. Para Foucault, o poder não existe. O que existe são relações de poder. No entender de Foucault, o poder é uma realidade dinâmica, ou seja, é dinâmica, não é um tipo de poder que se fixa ali. É dinâmica que ajuda o ser humano a manifestar a sua liberdade com responsabilidade. O que mais? Nossa, esse pássaro, vocês conseguem, espero que vocês não ouçam. Foucault, então, ele nega essa ideia de poder estático, tá? Ele que habita num determinado lugar ou que tem uma pirâmide, ou seja, exercido de cima para baixo, né? Ele acha que o poder é um instrumento de diálogo entre os indivíduos. O poder é plural e está em todos os lugares. Vou tentar aqui relacionar. Ai, mas, sei lá, uma relação de amizade, prof, não tem relação de poder. Tem. Peguem, sei lá, o melhor amigo de vocês e tentem pensar onde é que está o poder exercido. Quando um decide qual vai ser o rolê que vocês vão fazer, relações de poder. Quando um decide a hora de ir embora, relações de poder. Quando um quer falar mais do que o outro, relações de poder. Quando um impõe uma fala que vai ser daquela forma, relações de poder. Entendem o que eu tô falando?
Aí ele fala que. Aí ele vai utilizar diversos conceitos. Acho legal vocês irem anotando. Uma sociedade disciplinar e biopolítica também. A sociedade disciplinar, para ele, nasce mais ou menos no século XVIII. E aí ele diz que existem instituições disciplinares com técnicas de adestramentos do indivíduo. Exemplo, escola adestra as pessoas, tá? Posteriormente, então, no século XIX, ele vai falar da biopolítica, ou seja, tem o fim de cuidar da vida dessa população. Depois que vocês entenderem Foucault, vocês vão começar a ver o Big Brother de outra forma. Aliás, vocês vão começar a ver tudo de outra forma. Para as instituições disciplinares, ou seja, essas técnicas disciplinares, o que importa é fabricar o corpo individual, localizado nas instituições. Para a biopolítica, o que importa são temas como a fecundidade, a morbidade, a higiene, a saúde, a segurança. Por exemplo, fabricar o corpo individual. Por exemplo, a escola, o que ela faz? Ela te sequestra, então ele vai falar, essas instituições de sequestro, ela te sequestra ali com 4 anos, que agora é obrigatório, né, com 4, sequestra com 4 anos e ela te libera ali com teus 17, 18 anos. Para quê? Para ele, é uma instituição de poder que ela vai te classificar, tu é bom nisso, tu é bom naquilo, ela vai padronizar e ela vai moldar todo mundo naquele mesmo padrão. A biopolítica, tá? Então, quando ele diz assim, ó, faz o IMC, né? Que eu vi que vocês tiveram até uma atividade de educação física com essa pauta. Pelo menos os terceiros anos, né? Soma peso, divide com altura, não sei, multiplica, não sei o que, vai dar o teu índice de massa corporal, e aí, baseado nisso, eu vou te dizer se tu vai ter doença assim ou assado. Tem que ter tal peso, tem que ter tantos filhos. Isso são biopolíticas, tá? Mas isso são todas as instituições disciplinares, elas são caracterizadas como modos distintos de poder, porém elas se complementam. Ao estudar as técnicas disciplinares, Foucault descreveu os lugares que essa política de coerção se efetiva. Ou seja, segundo ele, agora anotem, nos hospitais, nas escolas, nos quartéis, nas prisões, nas fábricas, que o corpo é construído. Ou seja, essas instituições modernas é feito o que ele definiu como sujeito assujeitado. Ou seja, o indivíduo moderno torna-se, em última instância, dócil e útil. O que faz uma escola? Regras, limites, avaliações. Ela quer te tornar dócil. E útil para quê? Para tu ser uma mão de obra. Tu vai trabalhar lá. Tu tem que aprender matemática, isso aqui, porque é importante para tu trabalhar lá na Marco Polo. Tu vai aprender isso aqui porque é importante para tu operar tal máquina. Tu vai aprender isso aqui porque é importante para isso, para aquilo, para tu dizer qual é o corpo ideal das pessoas. Então, o que fazem essas instituições de sequestro? O quartel, a prisão, uma fábrica. Tu vai entrar aqui para trabalhar, ao meio-dia tu vai sentir fome, porque eu digo que é isso, tá? A biopolítica vai dizer que tu tem fome ao meio-dia. E aí tu vai ter 1 hora para se alimentar e descansar. Depois disso tu já tá apto ao trabalho de novo, e aí tu vai sair às 5 horas. E aqui tu vai ser útil até às 5. Aí tu vai pegar o transporte, tu vai para tua casa. E então o indivíduo moderno, ele é sequestrado nessas instituições durante um tempo da vida. Aliás, quem manda na vida de vocês? É a empresa que vocês trabalham? É a escola? Quem define o tempo de vocês? É o Senai,
que instituição que está definindo a vida de vocês, né? Para que vocês sejam dóceis e úteis, né? Para aquela instituição. Mas quais o fim da docilidade e a utilidade do indivíduo? Aí ele fala, né? Eu vou ler aqui o trecho. Foucault afirma que a disciplina aumenta as forças do corpo, em termos econômicos, né? E diminui essa força em termos políticos de obediência, ou seja, indivíduos úteis para a produção e dóceis para fins políticos. Ou seja, é uma fórmula perfeita para a manutenção do mecanismo de poder. Até vou repetir: indivíduos úteis para a produção, ou seja, vocês são úteis para produzir, né, para a economia girar, e vocês são dóceis politicamente para serem manipulados por um partido, por um político, né? Depois da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, a expressão controle social passou vista como uma prática de dominação e organização pelo Estado e pelas classes dominantes, tá? Por exemplo, a ditadura militar, né? O que é um controle social? É o Estado que controla a sua sociedade, né? O poder disciplinar como principal mecanismo de controle social, e aí ele vai falar isso no livro Vigiar e Punir, de 1975. Quando eu li esse livro, a minha cabeça quase explodiu, não entendi nada, eu me lembro que eu tinha que fazer um seminário sobre isso na universidade. Acho que foi a primeira cadeira que eu peguei, a professora já mandou esse livro. A gente teve que ler sobre essa sociedade disciplinar, assim, não entendi nada, minha cabeça explodiu. Segunda vez que li, achei, meu Deus, cara, é genial. Terceira vez já tava tipo, meu Deus, sabe? Começa a cair umas fichas, assim, então eu tô aqui tentando resumir um pouco do que é esse controle social dentro dessa sociedade disciplinar. E aí ele fala que essas técnicas, existem técnicas de vigilância nessa sociedade disciplinar. Ela te classifica, anotem aí, técnicas, tá? Técnicas de classificação. Vejam se a escola não faz isso. Classifica, seleciona, tu é bom, tu não é bom, tu reprova, tu vai, tu não vai, tu fica, tu vai ficar em progressão, e ela te vigia. A empresa não faz isso? Faz. O local que vocês trabalham, ela não classifica, seleciona e vigia? Sim. O quartel não classifica, não seleciona e não vigia? Vigia. A escola faz isso? Faz isso. Então, tipo, instituições de poder, né? Essa combinação, então, dessas três coisas, com base em um conjunto de ações sucessivas, partem de um poder central e se multiplica hierarquicamente uma rede de poderes interligados até chegar no indivíduo. Então, se ramifica essas técnicas de controle, cada indivíduo é catalogado. Por que a gente cataloga o indivíduo? Por que a gente vai falar que, sei lá, uma turma tal, a gente vai tentar selecionar, classificar, controlar, vigiar, para quê? Para a gente conseguir controlar melhor. Se eu sei que aquela turma lá é um foco de problema, porque eles gazeiam a aula, a partir disso eu posso criar mecanismos de controle para através da vigilância, né, para conseguir controlar eles melhor. Então eu vigio melhor e aí eu consigo enquadrar eles para deixar eles mais dóceis, né? O Foucault também ele vai falar, agora já estou pulando um pouco a pauta que eu tinha escrito aqui para mostrar para vocês, mas ele vai falar de uma técnica chamada de parnótipo. Ai, não sei, agora, me esqueci como se fala. Mas é assim, ó, é uma prisão onde vai ter no meio, então tá aqui, uma prisão em círculo, tá? No meio, bem alto, vai ter o cara que vai vigiar os presos que estão nesse círculo, tá? Então é tipo um púlpito, assim, ele fica bem mais alto, uma torre mais alta, e embaixo, assim, em círculo, os presos. Por quê? Porque os presos
vão ver, vão enxergar que tem o guarda, mas não sabe se esse guarda enxerga todos. Então, o que que eles têm? Uma ilusão de que eles estão sendo vigiados, de que tem alguém lá. Eles nunca vê o guarda. Então, eles não sabem se o guarda tá lá, mas sabem que aquilo foi feito para ficar um guarda que vai vigiar todos. E esse sistema de círculo propõe e subsentende que o vigilante está vendo todo mundo, porque ele consegue ver em círculo. E aí, então, o que que gera na pessoa? A paranoptia, ou seja, uma paranoia de vou fazer isto, mas será que estou sendo vigiado? Vou fazer tal coisa. O que que gera uma câmera dentro de uma sala de aula ou até mesmo dentro de um hospital ou até mesmo no teu trabalho? O que que tu pensa? Ai, se eu parar de trabalhar um pouquinho aqui, vou responder um WhatsApp bem rapidinho. Será que alguém tá vendo? Será que ninguém tá vendo? O que que gera na pessoa uma paranoia vigilante? Vocês entenderam? E aí, qual é o problema disso? É que eu nunca sei se estou sendo vigiada ou não. Eu nunca sei se tem alguém vigiando ou não. Mas eu sei que colocaram para me vigiar. E aí isso gera a autovigilância, que, segundo Foucault, é uma paranoia, tá? Vou falar agora um pouco da docilização do corpo no espaço e no tempo. Para Foucault, existem muitas instituições de sequestro, que foi o que eu falei para vocês, que são instituições que nos sequestram para nos moldar, tá? Então, a escola, o hospital, a prisão, o quartel, etc, tá? Elas nos retiram compulsoriamente, né, do nosso espaço de família, do nosso espaço social mais amplo e nos internam durante um período para nos moldar, né? Nos moldar a conduta, a disciplina, o comportamento, formatar aquilo que pensa. Então, se tu pensa de uma forma, eu vou te sequestrar aqui até tu mudar. Vejam se hospício também não é assim. Escola, hospício, prisão, tudo a mesma coisa, tem todo o mesmo sentido de formatar aquilo que tu pensa e colocar outra ideia na cabeça, né? Tá? O corpo dócil. A docilização do corpo tem uma vantagem política sobre o suplício, porque o suplício enfraquece, destrói os recursos vitais. Já a docilização, ela vai tornar o teu corpo produtivo, porque tu é dócil, tá? A figura arquitetural do poder disciplinar, segundo Foucault, panóptico, idealizado pelo Jeremy Bentham. Eu vou mostrar agora, vou virar um pouco a câmera para mostrar para vocês. Vocês estão vendo aquilo que eu falei para vocês? Olha ali o prisioneiro, ó. E essa coisa de as pessoas que estão nesse aparelho disciplinar, elas não têm como ver se tem alguém na torre ou não. Por isso, internamente, elas se autodisciplinam, elas internalizam a disciplina. Por exemplo, se eu for numa nutricionista, né? Ela não tá aqui na minha casa me vigiando, ver se eu vou comer um X agora, se eu vou comer uma pizza ou ver se eu vou comer uma salada. Mas o que gerou em mim? A autovigilância, né? Ou seja, ampliada para o âmbito social, a disciplina ela se exerce por meio de redes invisíveis. E aí acaba até sendo natural, né? Por exemplo, o Instagram, vejam se não é uma disciplina em rede que naturaliza alguns comportamentos, que naturaliza algumas imagens, que naturalizam algumas fotos, que naturalizam um, um tipo de vida, entendem? Deixa eu ver o que mais que eu vou falar para vocês. Mesma coisa a tortura pública, né? Que agora, obviamente, não pode mais, mas antigamente, para que servia, né? Torturar a pessoa publicamente, né?
que mais que eu posso falar? Então, eu vou dar uns pontos importantes para vocês, né? Para Foucault, no século XVIII, século XIX, a população se tornou um objeto de estudo e de gestão política, passagem da norma para a lei, conceito de microgeração de forças, querem mais relação de poder do que um namoro. Quem namora aí, dá uma percebida, tenta dar uma analisada onde é que tá a relação de poder aí. Ai, não, mas a gente se ama, não sei o que. Tá, mas quando um fala que tu não vai fazer tal coisa, ou quando um decide tal coisa, ou quando um fica brabo porque tu fez tal coisa, onde é que está? Qual é a parte de ser dócil aí? De querer que tu se enquadre ou de formatar um pensamento para tu ser dócil e seguir, sabe? Então, as relações de poder, elas permeiam toda a sociedade, né? Eu acho que é isso, assim, reflitam sobre, acho, vão para casa de, vão para o trabalho de vocês e vejam onde está as relações de poder, que parte que há vigilância, vocês estão sempre vigiados, estão sempre com a noção de que são vigiados, por que que se vigia, por que que essa nossa sociedade moderna é uma sociedade de punir, te vigia para te punir, ou seja, tu posta várias coisas no Instagram, mas sempre vai ter uma autopunição tua de que talvez tu não seja tão boa ou tão bom, e tem uma punição dos outros, né, que vão falar de ti também, né? Então, por que que a gente vigia o outro? Por que que a gente tá nesse sistema de controle, de mecanismo de controle? Por que que essas instituições sociais fazem isso com a gente? Por que que a gente é sequestrado e aceita essa docilidade, né? Tá, então acho que era isso.